Nós vamos iniciar com o depoimento de Ana Carolina Branco da Silva. Bom dia, dona Ana Carolina. Pode iniciar a gravação. Dona Ana, seu nome completo, por favor. Ana Carolina Branco da Silva. Certo. Dona Ana, a senhora atualmente tem alguma relação de parentesco, amizade ou relacionamento com o acusado Rafael? Não. Certo. Com vítima também desse caso, seu Divino também não? Não. Vai ser ouvido, então, a respeito dos fatos como testemunha, tá? Tem obrigação de dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, tá bom? O promotor vai iniciar as perguntas para a senhora. Doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia. Tudo bem? Bom, nós estamos aqui em razão de um fato que aconteceu em 10 de junho de 2023, né? A ocasião em que o Rafael, à época seu ex-companheiro, ex-namorado, né? Sim. Matou o seu Divino, né, com o apelido Nenê, que era o pai dele, né? Você foi ouvida na delegacia, depois não foi ouvida em juízo, não encontrada, mas hoje é importante também a gente ter aqui as suas informações do que aconteceu naquele dia, né? Então, primeiro eu queria que você dissesse o que aconteceu nesse dia 10, o que você se recorda desses fatos. A gente estava num churrasco na casa da minha irmã. Ele estava lá com um amigo dele, chegou com um amigo dele, estava bebendo. Só para esclarecer, ele, você diz o Rafael. O Rafael chegou lá com um amigo dele, estava bebendo. E passou uns minutos, meu pai chegou. Aí os dois começaram a discutir. Aí meu pai bêbado e o Rafael meio alcoolizado e drogado. Eu peguei e fui embora com meu pai. Chegou na porta da minha casa, eu peguei, perguntei pro meu pai se ele queria dormir na minha casa, meu pai não quis. Aí eu também estava alcoolizada, dormi e acordei com o Rafael do meu lado, me xingando, falando que eu estava tendo um caso com o pai dele. Aí a gente saiu em luta corporal, ele pegou e saiu correndo de casa falando que ia matar o pai dele. Aí, nisso, ele levou meu celular, aí eu corri para casa da minha irmã, isso era 6 horas da manhã, liguei para o Divino, do celular da minha irmã, e o Divino atendeu. Aí eu peguei e falei pro Divino, Divino, não abre a porta porque o Rafael tá indo aí e falou que vai te matar. E o Divino pegou e falou pra mim assim, mas por que ele vai matar? Nisso, o Rafael tava atrás dele, tipo, obrigando ele a conversar comigo. Mas por que ele vai me matar? Eu falei, Divino, ele saiu da minha casa bêbado falando que vai te matar. E nisso o Divino começou a gritar, que eu acho que saíram brigando, os dois começaram a brigar. E nisso desligou o telefone, aí eu peguei e gritei minha tia, que mora do lado da minha irmã, pra gente poder ir lá. Chegando lá, o Divino já estava no chão, todo ensanguentado. Levamos ele no hospital, aí foi eu, a irmã dele, a filha dele, do Divino. Chegamos lá, o médico, passou uns minutos, o médico falou que ele estava morto. Tá. Eu vou te fazer umas perguntas só para esclarecer alguns pontos, tá bom? Nesse churrasco que você estava com seu pai, você já estava separado do Rafael há quanto tempo? Já. Há quanto tempo? Tinha pouco tempo, porque daí eu larguei dele, aluguei uma casa e fui morar sozinha. Tá. Como é que era o seu relacionamento com o Rafael até esse momento? No começo era bom, mas aí ele começou a usar muita droga, as coisas. Eu até conversava com o Divino, falava, Divino, eu vou largar do Rafael, só que eu não conseguia. Aí no dia que eu larguei do Divino, mandei mensagem pro Divino, falei, Divino, eu tô decidida, aluguei uma casa, eu tava trabalhando, aluguei uma casa e falei, Divino, eu tô mudando. Peguei e fui embora. E nisso ele ficava me ameaçando, falava que se eu levasse algum homem dentro de casa, ele ia matar eu e a pessoa. O Rafael? O Rafael. Ele tinha um ciúme possessivo? Tinha. Até então, antes disso, dele fazer esse fato com o pai dele, eu tinha largado uma época dele e me relacionei com uma pessoa lá de Mandaguari. Ele esfaqueou essa pessoa também. Quando foi isso, você lembra?
Não lembro. Você ficou quanto tempo junto com o Rafael? 2 anos. Desses 2 anos, o comecinho foi tranquilo? Foi Depois você tranquilo, mas conturbado? aí ele começou a usar muita droga. Mas ele trabalhava tudo, mas aí desandou na droga. Tá. Nesse dia aí que você falou que você estava num churrasco, e seu pai estava também? Não, meu pai chegou depois. E seu pai chegou depois. Nesse dia que o Rafael discutiu com seu pai, o Rafael ameaçou matar o seu pai lá no Não. churrasco? Tem uma informação no processo de que um dia ele falou pro seu pai que teria falado pro que seu pai cobrou ele, que ele te tratava mal, e ele teria falado pro seu pai que ele iria amanhecer com a boca cheia de formiga. Você se lembra disso? Ah, sim, verdade. Foi antes? Foi no mesmo dia. Ah, foi no mesmo dia No isso? mesmo dia. Como que era a sua situação com a família do Rafael? Você tinha amizades, conversava com Tinha eles? conversado com todo mundo. Com todo mundo? A gente sempre foi reunido. Eu, o pai dele, a filha do Divino, a irmã dele. Juliana, né? Eu te pergunto porque você sabe, né? Segundo consta no processo, a motivação do crime na cabeça do Rafael é de que você teria tido um caso com o Divino, que é o pai dele. Não, Eu te nunca pergunto, tive. Você teve alguma relação com o Divino? Nunca tive com o Divino. A relação que você tinha com ele e com os demais familiares era de amizade. De amizade, sempre. Tá. Tem uma outra informação no processo de que o Divino, a vítima, né, teria se relacionado com uma tia sua. Sim. Não, ficaram só. Ficado. E que ele teria inclusive passado a noite, acho que na mesma casa que você, mas com a sua tia. Não, na casa, foi na casa do Divino mesmo. Ah, na casa do Divino. Sim. E que em razão disso teriam falado pro Rafael que teria sido você que teria dormido com ele. Então assim, só para saber, você nunca teve um relacionamento com o Divino, além da amizade de família? Sim. É isso? E a sua tia ficou com o Divino mesmo? Ficou, mas não foi no mesmo dia, não. Tá, foi antes. Foi isso. bem antes. Tá. O Divino era divorciado, né? Morava sozinho. Sim. Tá. Como é que era o Divino com o Rafael? O Divino sempre foi amoroso com o Rafael, sempre ajudou o Rafael. Aí quando ele descobriu que o Rafael estava usando droga, que ele tentou ajudar, o Divino sempre Sempre um cuidou. paizão pro Rafael. Sempre foi um paizão. No tempo que você teve com o Rafael, você acompanhou isso de perto. Sim, 2 anos. Tá. Você disse aí que ele chegou na sua casa, quer dizer, você estava dormindo e acordou com ele ao lado ali, Acordei né? com ele do lado. Vocês começou- estavam separados, Sim. né? Ele te agrediu nesse momento, o Rafael? Não, eu que Vocês agredi brigaram? ele, sim. Tá. A gente brigou. E ele estava te xingando, ele falou por quê? Xingou um monte, falou que eu tava tendo relação com o pai dele. Tá. E você explicou pra ele que isso não era Falei, verdade? ou ele nem- não, falei que era mentira, as coisas, mas mesmo assim ele tava louco de droga, bebida. Tá. Depois disso, você teve mais algum contato com o Rafael? Não. Nunca mais? Deixa eu verificar aqui, mas eu acho que é isso. Você disse na polícia que você descobriu o motivo do porquê o Rafael era muito ciumento com você. Né? Você disse que ele tinha traído você e dessa razão ele Nesse mesmo dia ele tava lá, perto da minha irmã, lá no bairro, lá, ficando com a minha prima. O Rafael. Sim, não me traí não, porque eu não tinha nada com ele, mas Tá, mas assim, quando vocês estavam juntos, ele tinha traído você, você teve conhecimento depois que a disso? gente largou, eu descobri várias traições. Entendi. E você falou também que ele mandava alguns áudios pra você, dizendo que se visse você com algum homem, ia matar Sim. você e o homem. Sim, ele a mandava, pessoa. ele Se eu ameaçava levasse alguém você. dentro da minha casa com um homem, ele ia matar eu e a pessoa. Tá. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado. Doutora defensora pública. Obrigada, Excelência. Bom dia, Ana. Bom dia. Ana, vou te fazer mais algumas perguntas, talvez até as mesmas do doutor, mas é importante para a gente entender o caso hoje, tá? Ana, quanto tempo você e o Rafael se relacionaram ao todo? 2 anos. 2 anos. Durante esse tempo, vocês terminaram várias vezes? Como... Terminamos várias... Não, de eu ir embora, acho que foi 1 ou 2 vezes. Entendi. Mas vocês brigavam... E voltamos, aí eu aluguei uma casa e fui embora. Ok. A essa época, desse dia 10 de junho de 2023, fazia quanto tempo que vocês estavam separados? No dia 10? Isso. Ah, tinha pouco tempo.
Pouco tempo. Agora eu não lembro, mas tinha pouco tempo. Tá bem. Nesse churrasco, vocês estavam nesse churrasco juntos? Vocês estavam conversando normal? Quem chamou ele para esse churrasco? Ninguém chamou ele, apareceu lá de intrometido. Como? Apareceu lá de intrometido. Entendi. Tá. E durante esse churrasco, vocês estavam conversando normal? Vocês estavam se reconciliando? Não, a gente trocou umas palavras. Entendi. Conversamos normal. Tá. Vocês falavam sobre uma reaproximação? Não. Tá bem. Quanto tempo durou esse churrasco? Ai, a gente começou, era umas 8 horas, e aí começou a discussão, acho que era umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Entendi. Aí você comentou que foi embora com seu pai. Foi, porque daí eles começaram a discutir, eu fiquei com medo de os dois se pegar, e peguei e fui embora com meu pai, levei meu pai embora. Entendi. Mas por que nesse momento seu pai estava discutindo com ele se vocês estavam separados? Porque meu pai nunca aceitou eu com ele, aí meu pai não gostava dele. Entendi. Você foi embora junto com seu pai e o Rafael continuou no churrasco? Continuou? Tá. Ele não foi embora com você, o Rafael? Não. Foi eu e meu pai. Entendi. E você disse que acordou já com o Rafael na sua casa? Sim, do lado da minha cama. Você lembra que horário era esse, mais ou menos? Faltava uns minutos para 6 horas da manhã. Para 6 da manhã. Uhum. E como ele entrou na sua casa? Não sei, porque eu estava alcoolizada. Eu não sei se eu deixei minha porta aberta. Só sei que eu acordei com ele do lado da minha cama. Entendi. E quando ele te acordou, que vocês começaram a discutir, por que teria sido nesse momento que ele começou essa discussão com você? Ele pegou meu celular e começou a me xingar, a falar que eu estava ficando com o pai dele, tendo relação com o pai dele. Aí a gente brigou, saímos no luta corporal e ele saiu falando que ia matar o pai dele. Mas o que ele tinha visto no seu celular? Isso que eu não sei, porque ele levou meu celular. Entendi. Lá na delegacia, a senhora disse que estava conversando com o Divino. Tava, a gente estava conversando, porque ele estava chamando meu pai na casa dele, porque estava tendo um churrasco. Ele, o amigo dele e a irmã dele. Eu falei que eu não iria porque eu estava bêbada. Nisso eu dormi. Aí agora eu não sei a mensagem que ele mandou, porque o Rafael que viu. Entendi. Essas mensagens que o seu Divino mandou te convidando para casa, ele estava junto com um casal de amigos? Ele estava com a irmã dele e com o namorado da irmã dele na casa dele. Entendi. E aí, essas mensagens, vocês estavam trocando essa mensagem de madrugada? Sim, a hora que eu saí, meu pai foi embora, eu entrei, conversei e dormi. Entendi. Você e o seu Divino conversavam bastante? Tinham um hábito ainda, depois de separado, do Rafael? Sim, a gente sempre conversou. Tá. Já houve algum outro episódio do Rafael ter visto essas mensagens e vocês terem brigado? Não. Entendi. Outra coisa, Ana, em algum momento, antes ou depois, sobretudo depois desse acontecimento, você sofreu algum tipo de ameaça, de retaliação das pessoas, amigas do Divino? Sim, uma prima do Rafael mandou mensagem para mim falando que não ia ficar assim, que eu acabei com a família dela, que não sei o quê. Entendi. Mas em que sentido a senhora acha que ela falava isso? Não sei. Me ameaçando? Ameaça? Entendi. Houve algum boato, alguma fofoca depois disso que aconteceu, antes ou depois disso que aconteceu, sobre um possível caso entre você e o Divino? Não. Entendi. Tá bem. No momento que o Rafael pegou seu celular e viu essas coisas, que vocês começaram a discutir, o que ele falava para você? Qual que era a indignação dele? Ele me xingava, falava que eu estava fazendo um caso com o pai dele. E nisso a gente discutiu, começamos um xingar o outro, a gente brigou e ele pegou e saiu da minha casa falando que ia matar o pai dele. Entendi. A senhora comentou para o doutor que a senhora que teria partido para cima dele nesse momento. Sim. Tá bem, Ana, eu estou satisfeita. Obrigada, viu? De nada. Sem mais, excelência. Ok. Jurados, alguma pergunta? Não? Está dispensado então, dona Ana. Bom dia, obrigado. Hein? Rafael, puder sentar aqui, ó. Pode ligar na gravação.
Rafael, bom dia. Bom dia. Os seus dados pessoais nós já confirmamos aqui no processo, então eu vou seguir diretamente para o mérito. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, se não quiser falar, não é obrigado, tá? Se quiser responder alguma pergunta, fique à vontade, mas se não quiser responder alguma pergunta também, o senhor não é obrigado, certo? Então, o que aconteceu naquele dia, Rafael, caso o senhor queira falar? O que aconteceu naquele dia que a Carol mandou uma mensagem para mim lá na casa dela, para nós conversar, eu fui, cheguei lá, nós conversou de boa, aí nós voltou, aí ela foi tomar banho, eu peguei o celular dela e olhei, não tinha como eu abrir, por causa que tinha a senha, aí só na legendinha lá dava para ver as mensagens que manda. Aí tinha uma mensagem da irmã dela e a mensagem do meu pai, perguntando onde que ela estava. Aí nisso eu nem perguntei para ela qual que era a conversa que estava conversando, eu deixei isso, foi na quinta-feira. Aí na sexta-feira ela falou, vamos fazer um churrasco lá na casa da minha irmã. Eu falei assim, vamos. Aí ela saiu com a tia dela, com a irmã dela, com as primas dela, pra ir no mercado. Aí na hora que eles voltou, ela foi tomar banho de novo. Aí foi aonde que daí nós foi no churrasco, tudo. Nós tomamos, e ficou a noite inteira tomando. Aí nós voltou embora pra casa dela. Foi aonde que ela deitou pra dormir e eu não dormi. 7 horas da manhã, eu peguei o meu celular, comecei a mexer no meu celular. Aí vi uma mensagem do meu pai pra mim, falando, boa noite, filho, dorme com Deus. Aí eu vi essa mensagem, eu não respondi ele, eu falei assim, eu vou lá ver o celular dela de novo pra ver se tem outra mensagem. Aí nisso que eu puxei pra cima assim a legendinha pra ver, eu vi outra mensagem do meu pai perguntando pra ela, você não vai vir aqui não? Aonde você tá, minha linda? Aí foi aonde que eu acordei ela e perguntei pra ela o que tá acontecendo entre você e meu pai, que ele tá te mandando mensagem, é a segunda vez que tá te chamando de lindo e perguntando se você vai lá. Aí ela falou, eu não tenho nada com ele, eu não sei porque ele tá mandando mensagem pra mim. Eu falei, já que você não vai me responder, eu vou lá e pergunto pro meu pai, porque meu pai não esconde nada de mim. Foi aonde que eu saí andando e fui até a casa do meu pai. Cheguei lá, eu bati forte na porta, alterado já. Ele abriu a janela assim, perguntou, o que foi, filho? Eu falei assim, abre aqui a porta logo pra mim. Aí foi onde que ele foi lá e abriu a porta pra mim. Aí nisso eu já alterado de um soco na porta, na hora que ele abriu de um soco na porta, a porta abriu daí. Aí ele perguntou, o que tá acontecendo, filho? Eu falei assim, o que tá acontecendo, digo eu. O que você e a Carol tem que você fica mandando mensagem pra ela? E eu vi uma mensagem sua, perguntando se ela ia vir aqui, chamando ela de linda. Daí ele pegou, abaixou a cabeça, não, filho, não tem nada com ela. Eu falei, você tem sim, fala logo. Aí comecei a chutar a pia, de 2 chutes na pia, na parte de baixo, que é de madeira, e quebrei. Aí nisso ele viu que eu tava alterado mesmo, brabo. Aí foi onde que ele falou, nós estava conversando assim, nós teve um caso só, e que ela mandou mensagem para mim, falou que você estava muito envolvido com gente errada, que é meus amigos, que não dava para ficar comigo, que eu tava querendo parar de trabalhar, que eu não tava querendo trabalhar mais, que eu trabalhava com meu pai. Foi aonde que ele falou que ficou uma vez com ela, foi aonde que eu quebrei a pia. Levantei o mármore da pia, quebrei a pia, aí minha irmã chegou. Na hora que a minha irmã chegou, eu dei as costas para ele, eu virei para olhar para minha irmã assim na porta assim, e dei as costas para ele. Foi aonde que a minha irmã abriu o portão e ele passou correndo. Aí nessa hora aí que eu tinha ficado a noite inteira bebendo, me deu um branco. Na hora que me deu um branco, eu acordei no meio da rua já. Na hora que minhas vistas voltou, eu tava no meio da rua, com a barriga esfaqueada. Foi aonde que eu levantei a minha blusa e escutei minha irmã gritando, socorro, socorro. Na hora que eu olhei pra trás, meu pai tava caído no chão já. Caído no chão, e ela falando, olha o que você fez com o pai, Rafa, olha o que você fez com o pai, eu não vou te perdoar nunca se acontecer isso com ele. Eu falei assim, não vai acontecer nada com ele não, irmã. Eu falei assim, chama a ambulância. Aí eu entrei pra dentro, tirei o celular do bolso, tirei a chave, o dinheiro que estava no meu bolso. Aí fui e peguei outra faca mais grande e saí andando. Daí foi aonde que tinha um vizinho lá, eu falei assim pro vizinho, chama a ambulância. O vizinho só balançou a cabeça e eu saí andando. Aí cheguei lá em casa onde que eu moro, é meio quarteirão, mora meus tios tudo, minha avó na frente.
Eu pedi pro meu tio pular o muro de casa, que eu tinha deixado a chave em cima da mesa da casa do meu pai. Meu tio pulou lá, aí eu entrei para dentro da minha casa. Foi onde que minhas duas primas chegou. Aí começou a fazer os primeiros socorros em mim ali. Aí eu caí no chão, sentado. Quando eu caí no chão, o SAMU chegou. Aí depois chegou os policial. Aí os policial falou assim: chama esse cachorro aqui, senão nós vai matar ele, que eu tenho um pitbull e o pitbull não deixa ninguém entrar dentro de casa. Na hora que eles foram entrar, o pitbull foi em cima deles pra morder eles. Daí foi onde que eu chamei o cachorro veio, ficou do meu lado, aí as minhas vistas apagou. Eu acordei no hospital depois. Doutor, pelo Ministério Público. Sim. A primeira das perguntas que eu faço, Rafael, é por que só hoje você resolveu dar essa versão? Se você não deu essa versão na delegacia, você ficou em silêncio em juízo, todas as vezes acompanhado de advogado, por que hoje você trouxe essa versão do que aconteceu? Porque quando eu caí preso, eu tinha um advogado lá, mas só que hoje eu não tenho ele, porque ele queria a casa da minha mãe, que era da minha mãe. Eu falei que não ia dar a casa da minha mãe pra ele vir coisar aqui. Ele falou que era pra mim ficar em silêncio. E no dia da audiência de instrução, ele falou que era pra mim ficar em silêncio. Não era ele? Na audiência de instrução era a defensora pública? Não, mas no dia lá na coisa, que ele ia advogar pra mim. Ele só não advogou pra mim por causa que ele queria minha casa. Eu falei que não ia dar a casa da minha mãe, porque era a herança da minha mãe, e eu não ia dar a casa pra ele. Ele falou: em todos a audiência que você for, você fica em silêncio. Aí depois eu tive a audiência de instrução, a advogada pública falou: se você quiser falar, você fala, se você quiser ficar em silêncio, você fala. Aí eu peguei e fiquei em silêncio, falei que ia falar só no dia do júri. Tá. É que é uma versão segundo a sua aqui, que te beneficia, né? Então é estranho você trazer ela só hoje, né? Porque quando a gente não é culpado como está pondo, a principal tendência nossa é se defender. Sim, senhor. E até porque você já tem experiência com processo criminal. Você teve condenação aí, 9 anos por tráfico, 2 processos por tráfico, não teve? Sim, senhor. Você ficou em silêncio nesse processo? Não. Não, né? Tá. Você, como é que era a sua relação com a Ana Carolina? Era bem. Boa? Boa. Não tinha briga, não tinha ameaça? Não, ameaça não. Briga sempre tem, como casal sempre tem, discute ali, fica um cara virado com o outro. Aí nós tinha largado, fazia já umas 2 semanas. Aí nós voltou esse dia, foi onde que eu vi as mensagens lá e aconteceu esse fato. Tá, e você já tinha brigado com outro cara por causa do ciúme dela? Sim. Sim? Quando que foi? Não me recordo quando foi. Mas foi antes dessa lance com seu pai, né? Sim, sim. E você tava com uma faca também? Não quero falar sobre isso. Ah, você não quer falar? Tá bom, direito seu. Você disse uma outra coisa aqui que eu achei bem interessante dentro dessas diversas coisas que você trouxe só hoje aí, né? Que você foi pro seu pai, viu as mensagens, foi pro seu pai, aí chegou lá, seu pai assumiu, seu pai não tá aqui hoje para falar se assumiu ou não, né? Fácil também a gente colocar a culpa nele hoje, né? Porque ninguém aqui confirmou que teve essa relação. Só você na sua cabeça, e agora você tá falando com seu pai morto que ele confirmou, mas tudo bem. E aí você diz que depois então, ficou nervoso, seu pai saiu correndo, você saiu correndo atrás dele, esfaqueou ele. Você saiu correndo e só percebeu a hora que você estava sentado esfaqueado. Foi isso? Então, se eu saí correndo atrás dele, eu não me lembro. Eu lembro que ele saiu correndo, correu pelas minhas costas. E como eu estava no efeito de álcool, me deu um branco. Na hora que eu voltou minhas vistas, eu estava em pé no meio da rua, com a barriga ardendo. Aí foi onde que eu levantei minha camisa. Eu só quero entender o seguinte, você se esfaqueou sem saber o que estava acontecendo. Sem saber o que estava acontecendo. Então você não tinha remorso nenhum? Você não lembra o que estava acontecendo? Não, mas depois eu ainda perguntei pra minha irmã o que aconteceu. Você já tinha se esfaqueado? Já tinha me esfaqueado. Aí minha irmã falou assim: você se esfaqueou e esfaqueou o pai. Aí eu falei assim: chama a ambulância pro pai, por favor, chama a ambulância. Foi onde que eu entrei dentro da casa dele, peguei a outra faca, tirei as coisas do meu bolso e voltei até na minha irmã. Eu falei assim: ajuda o pai, por favor, Ju. Aí saí andando. Você estava cumprindo pena nessa época? Você estava cumprindo pena nessa época? Nessa época eu estava assinando no fórum. Estava no semiaberto liberado? Estava assinando. Estava assinando.
Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigada, Excelência. Rafael, quando você foi para sua casa, que você estava esfaqueado, você lembra de pedir ajuda, enfim, de alguma coisa nesse sentido? Não pedi ajuda para ninguém. Você chegou a falar alguma coisa para sua irmã depois dessa tragédia sobre pedir ajuda para você? Não, só pedi ajuda pro meu pai para chamar a ambulância para salvar meu pai. Entendi. Nesse momento, qual que era a sua intenção? Minha intenção era que salvasse meu pai e ele vivesse. Entendi. Essas mensagens que você viu no celular da Ana Carolina, era que horas da manhã? Da madrugada? Da madrugada eu não me recordo, mas era das 2 em diante. Entendi. Você e a Ana Carolina brigaram? Você chegou a partir para cima da Ana Carolina nesse dia? Nesse dia, não, eu só acordei ela, perguntei para ela o que tinha acontecido, ela não me respondeu. Aí nisso eu falei, já que você não vai me responder, eu vou lá conversar com meu pai. Ela entrou em frente da porta e falou assim, você não vai perguntar nada pro seu pai, fica aqui. Aí foi onde que eu puxei ela pelo braço e destranquei a porta e saí para fora e fui. Entendi. Você lembra de ter sentido alguma raiva do seu pai, algo nesse sentido nessa hora? Não, nesse momento eu não tinha raiva, eu só queria ir lá perguntar para ele o que estava acontecendo. Aí foi a hora que ele falou para mim, que ele viu que eu estava estressado mesmo, o meu pai me conhece. Aí ele pegou e respondeu, falou assim que ela tinha mandado primeiro a mensagem falando que eu estava com envolvimento com os caras lá, que não era gente boa, que eu estava querendo parar de trabalhar e que ela queria ficar com ele, e ele, como ele tinha bebido um dia antes, ele estava também no efeito de álcool e ficou com ela uma vez ele falou que ficou com ela, e naquele dia ele mandou a mensagem que era para ela ir lá. Entendi. Mas só que ela não respondeu ele. E a sua relação com seu pai antes disso? Vocês trabalhavam juntos, viviam juntos? Vivia junto. Era boa? Sim, tudo que eu pedia para ele me dava. Ele era bom pai? Um bom pai. Você se considera um bom filho? Sim, senhora. Se considera um bom filho? Entendi, estou satisfeita, Excelência, obrigada. Jurados, alguma coisa? Não? Tá certo, pode finalizar então. Pode voltar lá então, Rafael. Pode voltar ali na cadeira. Eu vou fazer uma... leitura da sentença. Então, nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que garante a soberania do Tribunal dos vereditos do Tribunal do Júri e de conformidade com o julgamento dos senhores jurados, nestes autos 20, 84, 38 e 2023, 8.16.0101, passa a proferir a seguinte decisão. O acusado Rafael Amaral Gonçalves foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Na presente sessão foi submetido a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram condenar o acusado pelo crime descrito na pronúncia. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado Rafael Amaral Gonçalves como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Passa a fixar a pena. A culpabilidade revelou-se normal à espécie delitiva pela qual foi pronunciado. Em análise do sistema oráculo do Tribunal de Justiça, constata-se que o sentenciado, nos moldes da súmula 444 do STJ, ostenta antecedentes criminais, pois registra condenação nos autos 438905/2017 pela prática do crime de tráfico de drogas, em 8/9/2017, com trânsito em julgado em 26/7/2018. As circunstâncias do crime prejudicam o acusado, pois, conforme declarações do informante Sérgio Correia, o delito foi praticado na frente de 2 crianças, netos da vítima, o que, por certo, aumenta o desvalor da conduta. Não há elementos nos autos para prejudicar sua personalidade.
a conduta social extrapolou o que é considerado razoável e demonstrou que o sentenciado desdenha da justiça e que possui conduta inclinada à prática de crimes, já que cometeu o delito em apreço enquanto estava em cumprimento de pena nos autos 3768-71-2018, sequencial 181. As consequências do crime foram normais, os motivos do crime foram graves diante da futilidade, mas este fato já está sendo considerado para qualificar o delito e o comportamento da vítima não pode ser sopesado em desfavor do acusado. Pena base: ante a existência de 3 circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 18 anos de reclusão. Incidem as agravantes da reincidência e da senilidade. Houve sustentação das agravantes em plenário pelo Ministério Público, razão pela qual pode ser aplicada em desfavor do acusado. Incide a atenuante da confissão, eis que o réu assumiu a autoria do crime neste ato. Compensa o agravante da reincidência com a da confissão e agrava a pena em 1/6 pela senilidade. Inexistem causas de aumento e diminuição previstas na parte geral e especial do Código Penal. Assim, a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, fica definitivamente estabelecida em 21 anos de reclusão. Em regime fechado, nos termos do artigo 34 do Código Penal, incabíveis substituição e suspensão da pena. Disposições finais: a prisão cautelar fica mantida, nos termos já expostos no processo, ademais considerando a recente decisão do STF no julgamento do tema 1068, de repercussão geral, em que a referida Corte deu interpretação conforme a Constituição, com redução do texto ao artigo 492.1, a linha E, excluindo o limite de 15 anos para a execução da condenação, e diante da repercussão geral do tema, também determina o imediato cumprimento da pena. Não há pedido de reparação dos danos, a arma apreendida deverá ser destruída, não há fiança recolhida. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações devidas, espécie guia de recolhimento, comunique-se o TRE para os fins do 15.3 da Constituição Federal. Caminhe-se os autos ao contador para cálculo das custas intimas para pagamento, dosta sentença por publicado nessa sessão e as partes por intimadas, registro 18 de outubro de 2024. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.